Bem, teve uma época que eu meio que me desliguei de mim mesma. Eu acho que isso acontece com muitas mulheres, que é quando a gente decide ser mãe. E aí você tem um filho, aí tem outro, aí depois tem outro, e aí você fica aquele espaço de tempo que você não sabe direito se você tá se cuidando ou tá só cuidando de outra, ou então só pensa, né, da forma que vai beneficiar a criança, né, e esquece um pouco de si. Realmente, assim, aconteceu também comigo isso, por mais que eh, eu tive meus filhos, eu voltei a trabalhar, né, recente, logo, mas isso não era cuidar de mim, entendeu? Era até uma forma de prover, continuar provendo, né, a família. Mas, assim, um ponto importante foi quando eu entendi que antes de ser mãe, eu era uma mulher e eu não estava olhando para mim mesma. Incrível isso. Então, quando eu me percebi, e aí eu vi que realmente existiam algumas lacunas, né? Acho que algumas mulheres passam por isso e nem se percebem. Aconteceu isso comigo durante muitos anos. E com tantas É, mulheres, viu, de negar a si mesma, negar a si né, mesmo. em vista da maternidade. É, Muita gente deve estar assim, peraí, mas para ser mãe tem que se entregar e se doar completamente. Ninguém está negando é. isso, está deixando de Ninguém, afirmar exatamente. isso. É um amor incondicional Né, mas, por outro lado, né, ninguém pode doar se perdendo. se perdendo, Né? E às exatamente. vezes acontece muito isso, né? É, Por amor eu me dou completamente. Sim, mas me perdendo inteiramente. Então, como é que eu me dou se eu não me tenho? é, Não é? Se eu não me cuido, se eu não olho para mim mesmo. E eu tô aqui vendo inúmeras situações na sua fala de mulheres que passam por essa experiência todos os dias, né, é, gente? Você que está nos acompanhando agora, talvez você também conheça casos assim, né, de que mulheres que se entregam à maternidade, não é? é. E esquecem também de si, Esquece né? disso. E às vezes o marido também, o esposo, né, não consegue, né, incentivá-la, né, a mudar essa Enxergar. visão, a ampliar essa visão, não é, Uhum, que você colocou tão bem, de uhum, olhar para si como mulher antes mesmo de ser mãe, é. não é? Exatamente. É uma, Não é é uma fácil não, questão, viu é uma isso? questão bem Difícil? delicada, É, porque e a gente também nem deve culpar ninguém, porque claro. isso é nosso, Uhum. é dever nosso cuidar de nós mesmas, né? Então, assim, como eu estava falando, eu experimentei isso realmente e a gente não se percebe. E a gente vive a vida num ciclo automático de trabalhar, cuidar de filhos, cuidar da casa, né? Gerenciar tudo isso, mas sem se dar conta de que não está cuidando da pessoa mais importante que é você mesmo. Porque é aquela coisa do avião, né? A máscara cai, bota primeiro em si para depois Claro. ir cuidar de outro. E qual a Então, consequência disso? Aí como é que você vai cuidar? é, Vai faltar falta paciência, vai paciência, faltar capacidade de dar capacidade. atenção, né? De estar perto. Por quê? Porque faltou esse olhar também para si. E a sua fala é riquíssima quando você É, diz, mas não há que culpar, é, né? Não há que responsabilizá-la por isso, não é? Porque às vezes nessa vontade, nessa necessidade de se doar sempre, de né? E cuidar de cuidar do do outro outro. que é tão frágil, às vezes tão necessitado, não é? Ela acaba, às vezes, não tendo a condição de olhar para É, si, né? De ir é, para um salão e se ajeitar, de sair um pouco, né? De ver outros ares, respirar outros exatamente. ares, melhor dizendo. Então, É. agora eu fiquei preocupado porque eu vejo que esse cenário não é pequeno não, viu, doutora Não, é não. Larissa? Tem muita mulher que está nessa situação Tem, hoje. tem. Muita mulher. Até de encontrar um propósito de vida, né? Aham. Porque a gente é mãe, mas a gente não, talvez aquilo não seja um propósito de vida. É uma condição, né, humana. Você nasce, cresce, reproduz e morre, né? Mas seguindo esse ciclo, você não está necessariamente encontrando um propósito nele. Então, assim, eu acho que muitas mulheres não encontram um propósito de vida, e aí nessa se perdem, e aí se fragmenta, e se fragiliza, e não consegue se sentir feliz e realizada.
que é a outra, a outra coisa que a gente iria Incrível falar. isso. Incrível isso, né? A mulher que se vê sequestrada na sua feminilidade, né? Na sua condição de ser mulher. É, Lhe roubam, lhe tira essa possibilidade de ser ela mesma. E é, às vezes a gente desenha, né, cenários tão catastróficos da violência contra a mulher, que é real, que existe e que é gritante, mas fica velada essa outra violência que está sendo feita também. Tem uma sim, violência da sua condição existencial de sim. ser mulher, né, de se ter um propósito. Olha Então, como isso é básico, um não é? propósito de vida. Um propósito de vida que não é necessariamente, como você disse, apenas a maternidade ou a Não. maternidade, né? E às vezes nem é algo tão grandioso que não dê para se existir. Às vezes é realmente um propósito que lhe faz sentir viva. Porque também tem isso. Eu acho que muitas mulheres, elas vivem passando pela vida. E não se sentindo viva mesmo, assim, coração acelerado. Saber que tem alguma força, né, dentro de si que faz, que move ela a fazer isso, aquilo, entendeu? Então, assim, não é um feito histórico, mas um propósito de vida que lhe faça se sentir realizada na vida que você vive, entendeu? Ela não precisa ser a heroína de todos, ela só precisa ser ela mesma, Ela né? mesma se A dona encontrar de si a mesma, né? dona de si mesma. Incrível.